Então, eu sou Roberta, né, enfermeira já há 10 anos, me formei em Ribeirão Preto, mas já estou em João Pessoa há 5 anos, e sou casada, tenho 2 filhos pequenos, né, o mais velho tem 12 anos e o mais novo 7. E, assim, esse sonho, né, de imigrar para o Canadá vem me acompanhando desde da universidade, né, eu tive, assim, sonhei com algumas oportunidades Sair fora do Brasil? De sair fora, de fazer uma parte da minha formação fora e tal, mas aí vieram as crianças, as coisas, né, ficam mais difíceis para mães, né, para fazer esse tipo de intercâmbio e tal. Então, era um sonho que eu tinha guardado assim na gaveta e deixei lá, né, empoeirando um tempo. Mas eu sou casada, né, pela segunda vez, o meu marido é padrasto dos meus filhos, e depois que a gente casou, a gente conversando sobre sonhos, sobre planos e tal, eu compartilhei com ele esse sentimento, né, de um pouco de frustração por amar minha profissão e não conseguir, no Brasil, ter o reconhecimento, de não conseguir ter uma qualidade de vida, né, para estar com os filhos e para poder também me dedicar ao trabalho, né, mas de uma forma equilibrada, né. Depois da formação, depois eu peguei o bacharel e licenciatura em enfermagem, né, e em seguida eu já engatei no mestrado e comecei no mercado de trabalho lá em Ribeirão Preto ainda. Tinha muito essa sede, né, de pegar a prática, de pegar a experiência prática já no começo, então, assim, trabalhei bastante em clínica médica, cirúrgica, UTI, né, nos meus primeiros anos de atuação. Ribeirão ainda, isso. Trabalhei no HC, no Hospital Estadual de Ribeirão, e em um hospital particular lá também. Então, isso me ajudou muito, né, essa sede de pegar a prática, me ajudou muito com o meu currículo. Então, quando eu vim para o Nordeste, não tive dificuldade de encontrar emprego, mas, infelizmente, a realidade nossa aqui não permite que a gente pague as contas só com o emprego, né? Uma pessoa, trabalho... Aqui eu passei num concurso da prefeitura, né, logo que eu cheguei aqui, trabalho 20 horas semanais na prefeitura e trabalho também numa clínica particular de quimioterapia. E na clínica eu faço 44 horas semanais, né? E que acaba não sendo isso, né? Acaba virando muito mais com hora extra e tudo. E aí vem essa reflexão mesmo, né? Do que eu estou fazendo com a minha vida, de dedicar a maior parte das minhas horas para trabalho, o que me limita, né? A minha convivência com a família. Não era isso que eu ia dizer. Como que daí fica organizada a dinâmica da família com o teu esposo e com os filhos? Porque tu falou 20 mais 40, já dá 60 na semana. Não, sempre foi muito apertado, sabe, Lucas? Por mais que a gente consiga juntar uma renda, né, legal, mas acaba vindo para pagar a conta e o tempo livre você está exausto, você não tem disposição para lazer, para a família, então acaba assim. O tempo que a gente tem livre acaba sendo um tempo de repouso para o corpo, mesmo que o de corpo descanso. De descanso, Então, assim, sempre foi muito complicado isso, e sempre foi uma coisa que me incomodou na profissão, porque, assim, eu sou apaixonada por enfermagem, eu sempre soube que queria ser enfermeira, Sim. E eu sou completamente ciente de que eu não conseguiria me realizar profissionalmente em outra profissão. Mas, infelizmente, é isso, né? As condições que o Brasil oferece para a gente são essas, né? E aí, para a gente que quer também viver, que quer ser mãe, que quer ser esposa, fica difícil equilibrar, né? Diante das necessidades financeiras e tudo. Financeiras, sim. Faz sentido. Então, e aí, foi isso que fez a gente pensar, né? Qual seria a alternativa, né, para sair disso, desse ciclo? Porque eu tenho 10 anos de formada, mas daqui que eu consiga me aposentar, que eu consiga usufruir um pouquinho, né, de tempo livre e tal, a gente perde a vida nisso, né? Nessa conversa com meu esposo, eu compartilhei com ele isso, que já na época, né, como eu falei, da minha faculdade, eu tinha uma certa paixão pelo sistema de saúde do Canadá, né? Eu sou formada no SUS, vamos dizer assim, né? E eu sou apaixonada pelo que é a proposta do SUS, né? Da saúde universal, né? Sim. Só que a gente sabe das limitações do SUS no nosso país, e o Canadá, para mim, sempre foi essa referência de um SUS que dá certo,
né? Um SUS que realmente consegue oferecer um cuidado universal, né? Que é direito do cidadão, né? Assim, então, assim, essa paixão pelo sistema de saúde do Canadá já existia, só que, para mim, eu sempre coloquei a barreira, né? Eu desisti desse plano lá atrás, porque eu precisaria, para trabalhar na parte inglesa, né? Porque é aquela coisa, a gente pensa logo na parte inglesa, né? Sim, a gente sim, é óbvio. toda, minha mãe é professora de inglês, eu estudei inglês a vida toda, mas eu nunca fui atrás de proficiência, e a necessidade de fazer o exame da ordem lá antes era uma barreira para mim, porque como mãe eu não vislumbrava isso como uma possibilidade real, né, de conseguir me preparar aqui do Brasil, adequadamente, investir, né? Exato. Então, para a minha realidade, nunca foi possível isso, porque seria um investimento que eu não tinha condição, né? Porque é aquela coisa, a gente trabalha para pagar a conta, a gente não trabalha para ter uma reserva para fazer esse tipo de investimento, né? E aí, lá nessa época, em Ribeirão Preto ainda, eu tinha participado de uma palestra de imigração para o Quebec, só que aí, quando falaram francês, eu bloqueei total. Eu falei, não, francês nunca, sabe? Tipo, nunca tinha estudado francês, não tinha interesse nenhum de aprender essa língua. Então, lá atrás, eu já tinha colocado isso como uma porta fechada para mim. Não tinha nem vislumbrado. E aí, conversando com meu marido, eu falei para ele, olha, o que eu queria mesmo era Canadá, mas aí tem toda essa dificuldade, eu não acho que vale a pena, porque eu não me sinto, não sinto que eu conseguiria me preparar para a língua e para passar nesse teste daqui do Brasil. Então, e aí eu falei para ele, existe essa possibilidade do Quebec, que eu já vi que é mais fácil, né? Naquela época já o programa de imigração, né, era bem mais facilitado, bastava aprender a língua e tal. Mas aí ele falou, mas por que você anulou essa possibilidade? Eu falei, não, porque francês não é para mim. Ele, por quê? Você já estudou? Você já tentou? E eu nunca tinha nada, entendeu? Aí eu, caramba, e eu falo italiano, porque eu morei 1 ano na Itália, né? E aí eu falei, velho, realmente, por que eu tô botando uma barreira tão grande se é aprender uma língua do zero, como eu aprendi o inglês do zero, e como, assim, tipo, se outras pessoas conseguem aprender, por que eu não conseguiria, né? Então, assim, foi tipo, tirar uma venda dos meus olhos mesmo, parar para pensar nisso, sabe? Por que se coloca, por que a gente que se coloca as limitações, né, na vida? Exato. A gente não entende porque a gente se coloca essas limitações, né? Então, eu falei, velho, é só a língua que eu preciso. Então, assim, para ter uma oportunidade gigante, né, de proporcionar para os meus filhos a qualidade de educação que eu sempre quis, e aqui no Brasil eu não consigo proporcionar, né, para ter acesso a um sistema de saúde que realmente valorize o trabalho do enfermeiro, né? Sim. Porque a valorização está nisso, está em respeito a uma carga horária decente, está em respeito a um salário decente, né? Decente, exatamente, o respeito vem por aí. Então, nessa conversa, tipo, eu falei, realmente, e aí os algoritmos me levaram a você, né? Nessas conversas que o celular escuta, e aí, de repente, você apareceu no meu Instagram. Brotou lá o Lucas falando de enfermeiro no Quebec e das facilidades, né? Que realmente, quando a gente para estudar a proposta do Quebec, realmente o que eles te exigem é a língua e ponto, né? Você é enfermeiro, você já tem a capacitação que você precisa. Então, você só precisa da língua, porque, claro, que não dá para trabalhar como enfermeiro sem conseguir se comunicar com os pacientes, né? E aí, com o apoio do meu esposo, né, eu acho que jamais eu teria pensado nisso se não tivesse esse apoio, mas com o apoio dele, a gente falou, não, é isso é uma porta que a gente consegue acessar do nosso nível socioeconômico, né, da nossa condição real, é uma porta que a gente consegue acessar investindo, né, de uma forma consciente, mas com uma certa garantia, porque existe uma certa garantia, né, se a proposta está lá e basta que você aprenda a língua, a garantia é que você, aprendendo a língua, você consegue. Então, a gente chegou a estudar outras possibilidades da Itália, da Alemanha, mas para o nosso perfil de ir com a família, ir com as crianças, não existia uma oportunidade melhor do que o Canadá oferece, do que o Quebec oferece, né? A gente sempre fala para os amigos, assim, que velho, é surreal o programa de imigração que o Canadá tem, que o Quebec tem, né? É surreal, nenhum lugar no mundo cuida do imigrante desse jeito, né? Isso. Então, aí tu encontrou
E Foi. fez diferença? Total. Sim, fez diferença ser mentorada, né? Se eu comparo com mentorados, tu tá no processo há quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos. Tipo, conta aí, valeu? Então, valeu demais. E tem valido, né? Assim, na verdade, eu não tenho, assim... Eu até tenho, depois de entrar no processo, eu até descobri um colega que trabalhou comigo em Ribeirão, que está no Quebec também. Olha. Já está trabalhando, mas ele já tem uns 5 anos já que migrou. Eu não cheguei a entrar nesses detalhes com ele, mas assim, avaliando o processo como ele sem essa orientação, com certeza eu tinha ficado muito perdida. Porque é um processo chato, burocrático, né? Sim. E para a gente que está se familiarizando com a língua, principalmente, né? Entender o passo a passo, qual é o primeiro passo, qual é o que vem depois, isso demanda, né, bastante, assim, não é impossível, né? A gente sabe que é possível fazer também de forma totalmente autônoma, mas, sem dúvida, ter esse caminho trilhado já, né? Ter uma rota ali mais organizada, facilitou bastante o processo, até para assim, para te falar, como eu te disse, né, eu trabalho uma média de 64, 70 horas por semana, e aí, com esse tempo livre reduzido para investir nesse processo, eu não sei se eu teria persistido, sabe, Lucas? Porque é um processo que desgasta a gente, né? Sim. Assim, é muito estressante, porque assim, a gente está investindo uma grana e a gente quer ter certeza que vai ter o retorno, né? Então, assim, eu falo das taxas, né, do MIFI, da Ordem dos Enfermeiros, são taxas que, quando você converte para dólar, ganhando em real, você fala, caramba, velho, a gente tem que estar muito seguro de cada passo que está dando, né? Exato. Então, fazer o investimento nessas taxas sem ter essa segurança de que realmente eu sei qual é o passo a passo que eu tenho que seguir até chegar lá, eu acho que me deixaria insegura num ponto que eu não persistiria, sabe? E até mesmo a frustração se tu erra, né? Exato, o tempo que erra, perde. Não, e outra, assim, eu consegui a minha vaga de emprego com 4 meses de estudo de francês, mas por ter esse direcionamento, sabe? Porque, assim, eu comecei a estudar francês, falei, não, é isso que a gente vai fazer, vamos investir nisso, comprei o seu curso, né? E aí a gente começou a estudar lá o seu curso, e aí me coloquei lá, não sabia nem conjugar no passado ainda, mas passei na entrevista, porque o que eles queriam saber é se eu realmente sou enfermeira experiente, e eu sei o que eu faço como enfermeira, né? E aí tu treinou, conforme tá lá na mentoria. Tipo, tu não sabia o passado dos verbos, mas assim, tu decorou uma entrevista. Isso. E aí, isso, aquele jeito brasileiro de dar aquela... É atuação, mas Então, assim, o que ela queria saber é se eu sabia manejar um paciente clínico, e eu mostrei para ela que eu sabia, mesmo com o francês, né, meio ralézinho ainda. Mas aí, mas era isso. E eu acho que, assim, o pessoal que recruta, ele está bem ciente que o papel deles não é avaliar meu nível de francês, não, e sim ele entende. Técnico, né? Então, foi muito tranquilo, eu me senti muito à vontade na entrevista, e isso deu um maior gás, né? Porque, assim, eu tinha acabado de começar a estudar francês, eu consegui a 4 meses, nossa. Aí eu consegui a vaga, eu falei, não, velho, então agora vamos com tudo, vamos de cabeça. E aí foi enfrentar, né, as etapas ali. Eu já tinha enviado para o MIFI a solicitação, estava esperando a resposta do MIFI ainda, quando eu recebi a proposta já do emprego. E aí, assim que recebi o MIFI... Muito no início. Também tem algumas outras que fizeram isso, assim, tipo, estavam no A1 para o A2 do francês, e conseguiram também mentoradas que treinaram, sabe? Eu fico impressionado, assim. Mas a estratégia é isso, é focar, né? Você se preparar com a sua orientação também, porque eu usei muito a orientação que tem lá na plataforma, né? E entendi que o que eu precisava me preparar era dizer realmente como é que eu consigo manejar. Expressar a tua experiência. Porque, exato. Não pediram para tu estar fazendo o curso de idioma francês, eu não sei se eles te chamaram. Eles me inscreveram, né? Assim que eu passei na entrevista, eles me inscreveram na francização a partir do exterior, né? Então, essa francização me ajudou muito, porque, assim, eu vinha investindo pesado também no curso de francês, né? Que é um investimento necessário, né? Mas, assim,
quando eu pude fazer a francização de graça, me sobrou dinheiro também para investir em outras questões das etapas aí, né? Então, foi muito bacana também essa francização online, porque era com um professor do Quebec e eram outros colegas enfermeiros de outros lugares do mundo que estavam nesse mesmo projeto, né? Então, assim, realmente... excelente. E, assim, e foi isso, sabe? Entender que investir na língua é investir na gente, né? Então, assim... Com certeza. Então, assim, realmente, assim, a chave para acessar esse sonho é a nossa dedicação mesmo, né? Mas, com certeza, é fundamental essa orientação, sabe? Assim, para quem tem uma certa pressa, né? Eu sempre tive essa... A gente tem pressa porque a gente quer viver logo essa realidade, né? Então, assim, com essa pressa, eu realmente... eu precisava dessas orientações, sabe? Porque eu queria ser a recordista mesmo, de conseguir tudo no tempo mínimo possível, sabe? O que tu diria, assim, para alguém que entrou hoje na minha mentoria, assim? Eu acho que é exatamente isso, sabe? Que a gente é protagonista da nossa vida. Então, se você realmente quer, né, quer melhorar, né, quer tudo que o Quebec pode proporcionar, eu acho que é acreditar em você mesmo, sabe? E não se colocar limitação, porque eu vejo, eu converso, né, com os meus colegas veem eu passarem por todo esse processo, e uns falam, eu queria, mas para mim não dá, eu não aprenderia a língua mais velho. É a gente que coloca essa limitação, sabe? Não existe isso. Aprende quem quer, né? Uns vão ter um pouquinho mais de facilidade, outros vão levar um pouquinho mais de tempo, mas se você quiser, você aprende. Não existe essa coisa de se colocar a limitação de, para o outro é possível, mas para mim não é, porque não sou boa o suficiente. Não existe isso, não, sabe? Né? Então, eu acho que é isso, é acreditar em si mesmo e ser, né, tomar as rédeas da própria vida e ser protagonista da sua vida, né, do seu futuro, né? Então, não é um processo simples, né? Exige muito, né? Eu estava conversando contigo mais cedo, né? Dessa questão da ansiedade. A gente fica ansioso. Eu nunca fui uma pessoa que tem dificuldade para dormir, mas vai chegando perto dos prazos e tal. A gente fica na ansiedade. Exige muito da gente, né? Exige uma energia, mas existe um objetivo, né? E esse objetivo é uma transformação, uma mudança de vida. Pelo menos no meu caso, é uma mudança de vida, né? De tanto para mim, principalmente pela minha família, né? Eu acho que a gente, às vezes, toma decisões mais radicais pensando nos filhos, né? Os meus filhos sempre foram uma motivação para eu correr atrás disso, sabe? Exato. Pensar que eu posso proporcionar a eles tudo que o Quebec tem para oferecer, as línguas, a cultura, né? Toda a formação que eles vão poder ter acesso lá, que aqui no Brasil não poderia dar. Eu acho que isso motiva pra caramba. E é isso. E, assim, a gente vai cumprindo as etapas e a gente vai sentindo esse orgulho próprio mesmo. Fala, caramba, eu venci mais uma e mais uma e mais uma etapa. E eu acho que isso faz bem para a gente como ser humano mesmo, sabe? De acreditar em si e de correr atrás dos nossos sonhos, né? Não se acomodar, sabe? Eu vejo tantos colegas aí acomodados que vivem a mesma realidade que eu, né? De uma sobrecarga de trabalho imensa, de uma carga horária imensa e de estar sempre apertado com as contas, né? Sem conseguir vislumbrar que você pode ser protagonista de uma mudança, que você vai poder ter acesso, né, a uma qualidade de vida melhor, você vai poder viver realmente, né? E, assim, sem tirar nenhum mérito do que é a sua profissão, né, do que é poder continuar trabalhando como enfermeiro, né? Então, tu diria para as pessoas que adquirem a mentoria hoje, olha, só vai? Foco, né? Sabe, cada vez que eu chegava... E segue o plano, né? Segue o plano, é foco mesmo, porque assim, você chega cansado de um plantão, você chega exausto, você tem que estudar francês, é difícil, sabe? Foram muitos sábados dedicados ao francês, que seriam meus sábados de repouso, mas foi esses sábados que me ajudaram a ir construindo esse sonho, né? Então, assim, às vezes a gente faz sacrifícios, até como família mesmo, né? O fato de eu ter que usar o meu pouco tempo livre para investir nisso, eu precisei também de compreensão do meu esposo, dos meus filhos, né? Mas é uma coisa que a gente está construindo junto. Eles sabem que tudo isso, né, tem um objetivo maior lá na frente, né? Então é isso, é não perder o foco, né? E acreditar que isso é possível para você também, né? Isso é possível para mim porque eu decidi que é possível para mim. Então eu vou até o fim,
para alcançar, né? Com certeza, tá chegando, né? É isso aí. Poucos meses, caminhando sozinha, quanto tempo tu levaria nesse processo aí, sem estar fazendo a mentoria, assim? Provavelmente eu já teria desistido no percurso, principalmente quando a gente chega na etapa da equivalência lá da EQ, que tem que preencher aquela grille, velho, eu acho que eu teria desistido ali. Saber que você passou por aquilo e, né, e o passo a passo, receber um pouco da português, né? Que tá em português, né? Passo a passo está em português, né? Exato. Isso motivou, sabe? Falar, porque assim, eu acho que se eu não tivesse, vamos dizer, o seu exemplo ali, eu talvez teria desistido dizendo, não, velho, isso é difícil demais para mim, sabe? Mas assim, vamos dizer que eu tivesse seguido com isso sozinha, acho que pelo menos, eu acho que eu levaria pelo menos o dobro de tempo, sabe? Eu acredito que o que eu fiz até agora em 1 ano e meio, eu levaria pelo menos 3 anos para fazer. E aí é isso, esse longo prazo eu acho que desmotiva, sabe? Sim. Eu acho que desmotiva porque a gente até porque a gente continua com a rotina, conseguiu te preparar para a entrevista e tu teve a proposta de emprego, pô. E é isso, é meter a cara, porque com 4 meses eu não me sentia segura no francês para passar numa entrevista, entendeu? Mas foi isso, de meter a cara. Mas é recompensa, né? Eu não tenho nada a perder. Se eu tentar agora e conseguir, eu vou continuar tentando até conseguir. Acho que isso te motiva. E já logo de cara conseguir. Que bom que tá tudo caminhando. Quero te agradecer pelo teu tempo. A gente continua conversando. E quem sabe março, abril, né? Um café, alguma coisa. Opa, vamos sim. Acho que é bem bonitinha a tua ilha aí. Onde tu vai te instalar. Pelo Google Maps, a gente já se apaixonou completamente, assim, a gente já está sonhando. Então, quem sabe eu faça uma visita, será um grande prazer estar vendo vocês lá e conversar um pouco pessoalmente aí. Show, vai ser um prazer também. Tá bom? Muito obrigado. Por tudo aí, Lucas. Valeu. Imagina, tchau. Tchau.